A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Eu quero convidar você para dar o seu like. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative também o sininho de notificações para receber os nossos vídeos, as nossas dinâmicas a cada semana, tá certo? Por falar em dinâmica, logo abaixo aqui na descrição do vídeo, nós temos sugestões de dinâmicas muito importantes para ajudar você na aula da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição de hoje, como eu disse, é a lição de número 7 e traz como tema Não retribua pelos padrões humanos. A nossa leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 5, versículos do 38 até o 48. Diz assim o texto bíblico: Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque ele faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Muito bem, gente. Chegamos nesta lição a um dos pontos mais difíceis do Sermão do Monte, porque ela lida com a área extremamente delicada da vida humana, que é a questão da retaliação, é a questão da retribuição, né? E muitas pessoas, eles querem retaliar, querem retribuir, querem se vingar. E o relacionamento com nossos inimigos, muitas vezes, há um problema muito sério em cima disso. Retaliar, na verdade, é o mesmo que represária, é o mesmo que desagravo, é o mesmo que desaforo, revide, vingança. Então todos nós possuímos um senso particular de justiça. E tal juízo ele costuma requerer de imediato a reparação de uma ofensa feita contra nós. Essa reparação é popularmente conhecida como pagar na mesma moeda, pois esta é a reação natural do ser humano. Jesus, no Sermão do Monte, ele apresentou aos seus discípulos a solução divina contra o famoso pagar mal com mal. Na sequência do Sermão da Montanha, você pode observar isso. Jesus ele segue nos dando mandamentos que vão completamente contrários ao nosso instinto natural. Amar quem não merece amor. E é isto que vamos ver na lição desta semana. O nosso primeiro tópico da lição, ele traz sobre a vingança não é natureza do reino. E aí o escritor da lição, ele começa falando sobre a lei de Talião. A lei de Talião, ou pena de Talião, ela consiste na compensação ou reciprocidade do crime cometido por uma pessoa de forma equivalente. A lei de Talião, ou a pena de Talião, ela consiste na compensação ou na reciprocidade do crime, e aí vem uma pena de forma equivalente para esse crime. Na perspectiva da lei de Talião, a pessoa que fere outra, ela deve ser penalizada em um mesmo grau de semelhança. Em interpretação mais suave, significa que a vítima
ela recebe valor estimado da lesão na forma em compensação. Então a lei de talião, ela é encontrada em muitos códigos de leis antigas. Ela pode ser encontrada, inclusive, nos livros do Antigo Testamento, como no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 24, o livro de Levítico, capítulo 24, versículo 20, e também Deuteronômio 19, 21. Em Êxodo 21, versículos do 23 ao 24, diz assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Já em Levítico 24, versículo 19 e 20 diz: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe fará. Deuteronômio 19, 21 diz: não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, gente, como vimos, a lei de talião, ela vem por uma espécie de limite a uma desenfreada escalada de vingança desproporcional dentro do contexto histórico da narrativa do Pentateuco. Mas, originalmente, a lei ela aparece no Código Babilônico de Hammurabi, datado de 1770 a.C., que antecede, inclusive, os livros de direito judeu por centenas de anos. Então, a lei de Hammurabi, ela foi responsável pela compilação dessas leis de forma escrita, e inclusive foi escrita numa pedra, né? Quando ainda prevalecia a tradição oral. Ao todo, o Código de Hammurabi, ele tinha 282 artigos a respeito da relação de trabalho, família, propriedade, crimes e até mesmo escravidão. Então, dentre elas, a lei de talião está lá. Assim, sendo um preceito de caráter moral, com aplicação civil. A lei de talião, ela vem responder a uma necessidade urgente de disciplinar as relações sociais diante da pecaminosidade do ser humano. Este princípio ele desenvolveu-se em princípio universal que pode ser verificado amplamente em códigos penais das nações modernas. O conceito é de que a punição por um determinado crime ou um determinado delito não pode ser fora da proporção do ato cometido. Ou seja, não se pode tomar vida por dente ou mão por olho e assim por diante. É o princípio da proporcionalidade entre um crime ou um mal causado e a pena do crime como uma espécie de retribuição do mal. A nossa lição de escola dominical, ela diz o seguinte: os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança, a retribuição pessoal, caracterizando-a do seu real objetivo. Isto porque, em momento algum, a lei de Moisés, ela defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o seu significado real. A Bíblia, ela proíbe terminantemente a vingança pessoal. O número 2 do nosso primeiro tópico, ele fala sobre o cristão e a vingança. Na verdade, gente, a vingança é uma espécie de prato que se come frio, diz um ditado popular. E o sabor desse prato, ele não é amargo e nem salgado, mas é doce. Segundo pesquisas realizadas por um neurocientista suíço, que se baseou em uma tomografia cerebral,
e segundo a psicóloga Milena Frankfurt, o desejo de se vingar é algo inerente do ser humano. Entretanto, o ato de se vingar e como se vingar é particular e específico de cada pessoa. Está bastante relacionado com a capacidade de perdoar que a pessoa também exerce ou não durante a sua vida. Lawrence Richards, ele diz que esse princípio estabelecido por Cristo não tinha a intenção de encorajar a vingança, mas sim limitá-la. Nessa mesma linha de pensamento, William Barclay, ele destaca que a retaliação nunca era aplicada pela pessoa ferida ou por seus parentes, mas sempre por um juiz. Inclusive, Jesus ele queria dizer que a vingança pessoal ela é tirada de nossas mãos. A nossa lição de escola dominical diz o seguinte: não pode haver no coração de um salvo, por Cristo, qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Inclusive no Sermão do Monte, o Mestre Jesus, ele dirigiu-se exclusivamente a um público específico, que era justamente os súditos do reino, para mostrar-lhe que a vingança pessoal não é própria dos que seguem a Cristo. Por isso, valorizou a renúncia como uma virtude peculiar aos cristãos verdadeiros. Mas o que significa, na verdade, renúncia? No contexto dessa lição, é uma capacidade de conter a nossa reação natural de pagar na mesma moeda, quando muitas vezes nós somos agredidos ou sofremos algum tipo de maldade. A renúncia, gente, ela assume o lugar de importância na vida do cristão, porque ela proporciona ao crente a oportunidade de testemunhar com os próprios atos o seu compromisso com a cruz de Cristo. Ela implica na certeza de que praticar a fé é mais importante do que descer ao nível da retaliação, com os seus males espirituais, morais e emocionais. O segundo tópico da nossa lição diz que o amor é a expressão natural do reino. É interessante que a nossa lição, ela diz o seguinte: para falar da lei do amor, desenvolvida por aqueles que fazem parte do reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. A primeira ilustração é virar a outra face. Jesus diz no versículo 39 da nossa leitura bíblica em classe: se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Muitas pessoas ficam em dúvida quanto à interpretação correta destas palavras que Jesus falou. Mas o contexto imediato da própria passagem e sua comparação a outros textos, inclusive textos da própria Bíblia, indica que o objetivo das palavras de Jesus não era algo literal. Vicente Schelg, ele entende o seguinte: bater na face direita de alguém provavelmente é, em primeiro lugar, um ato de insulto e não de agressão. William Hendricks, ele diz o seguinte: fornece uma aplicação muito apropriada desse ensino do Senhor Jesus. Ele diz que dar a outra face significa mostrar em atitudes, palavras e atos que não está dominado pelo espírito de rancor, mas pelo espírito de amor. Então, gente, dar a outra face é não se render à ira, mas ser sábio na forma de reagir, muitas vezes, às injustiças e violências que o ser humano sofre, para que Deus seja glorificado em nossas ações e reações. A natureza humana, ela possui uma inclinação natural a demonstrar uma aspiração por vingança.
É muito mais cômodo se enveredar pelo caminho do ódio e do ressentimento do que do amor e do perdão. É por isso que não é fácil dar a outra face diante de uma ofensa. Os servos de Cristo, eles deveriam ser capazes de controlar a sua reação quando eles fossem insultados ou agredidos. Quando muitas vezes nós revidamos com agressão, apenas nós mostramos que somos iguais aos que nos agrediram. Esse foco principal é justamente o que Jesus está tratando. Então, você pode ver que a ideia de que o crente deve dar outra face está diretamente relacionada ao ato de que ele é chamado a ser um pacificador, bem como ao pleno conhecimento de que ele serve a um Deus justo e que o seu tempo Deus também certamente corrigirá todos os erros e ofensas que muitas vezes nós sofremos. O número 2 da nossa lição, do segundo tópico, ele fala sobre arrastar para um tribunal. O versículo 40 trata sobre isso, quando ele diz assim: ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. O livro da nossa lição, ele diz o seguinte: Jesus estava falando de um processo da lei. Estudiosos sugerem que, ao fazer uso desta expressão, o mestre estivesse ligando com Êxodo capítulo 22, versículo 6. Nos tempos antigos, quando um credor ele fazia suas cobranças, ele poderia levar a roupa inteira do devedor como uma forma de fiança, o que seria inclusive a túnica da pessoa. Contudo, caso se apropriasse da capa, que era a parte externa, antes do pôr do sol, ele tinha a obrigação de entregar de volta, pois dela ele se apropriava também no dever de se proteger contra o frio. Ou seja, quando o homem ele se apropriava da capa de alguém, ele tinha por obrigação devolver. Por quê? Porque a pessoa passava muitas vezes por um período de frio e precisava daquela capa. Então é isso. Então o que Jesus ensina, na verdade, nesse primeiro versículo, é que caso uma pessoa ele levantasse um processo contra outra, era melhor que aquele que sofresse tal processo desse o que a pessoa que demandou contra ele estivesse pedindo. Não somente isso, mas até alguma coisa mais valiosa que ele tivesse. Essa ação só faz quem tem amor de Deus no coração, pois ele deseja logo que a situação ela seja resolvida e nem quer também viver um sentimento de vingança, de egoísmo, de maldade dentro do coração, pois ele já é uma nova criatura em Cristo Jesus. O número 3 desse segundo tópico fala sobre obrigar a fazer algo. Isso está no versículo 41 da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A nossa lição de escola dominical diz o seguinte: esse texto trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém a um serviço. Um exemplo bíblico é o que Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que é mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Um costume romano de que qualquer cidadão do império poderia ser recrutado compulsoriamente para levar uma carta ou então fazer qualquer outro serviço que uma autoridade lhe impusesse. Inclusive, 1 milha romana, ela media quase mais ou menos 1,5 km. Então o ensino de Jesus é de que o cristão ele deve fazer além daquilo que lhe foi solicitado. Agora você imagine, né? Se um cristão não gosta de fazer nem aquilo que lhe mandam, imagine fazer além do que foi solicitado, que é justamente o que Jesus está centralizando aqui em seu ensino. Lucas capítulo 17, versículo 10 diz o seguinte: quando fizer de tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis.
Interessante, gente, que algo aqui importante nessa lição que nós podemos extrair desse ensino de Cristo é sobre a nossa verdadeira intenção no serviço para Deus. A intenção do nosso coração é fundamental no modo em que nós nos comprometemos com as tarefas que nos foram delegadas como cidadãos do reino de Deus. O ponto principal não está no fazer, mas no como fazer. É por isso que nós, cristãos, não devemos fazer nada para Deus por mera obrigação. A viúva e os ricos ali ofertaram, ali no gasofilácio. Mas qual foi a oferta mais valiosa? O fariseu e o publicano orou, ou melhor dizendo, oraram. Mas qual a oração foi mais sincera? Caim e Abel ofereceram sacrifícios, mas qual foi o sacrifício que agradou mais a Deus? Perceba a diferença que faz a intenção do nosso coração. Qual tem sido a intenção do teu coração ao servir ao Senhor? Se você vai fazer algo para Deus, faça com um profundo sentimento de gratidão e não como uma mera obrigação. O número 4 da nossa lição, ele fala sobre o fazer alguma coisa para alguém. E inclusive está no versículo de número 42 da nossa leitura bíblica em classe. Diz assim: dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. A nossa lição de escola dominical diz o seguinte: Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais ele vai agir com indiferença. Antes, atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Por isso, ele manifesta atos de bondade. É bom ter hábitos de dar. Se tal pessoa está realmente com fome, alimente-a. Se ela precisar de mais alguma coisa, lhe dê emprego. Eu acredito que Jesus, ele não está ensinando a darmos tudo o que temos de forma indiscriminada. Lógico que não. Mas se uma viúva, ou um órfão, ou um homem de infortúnio, por exemplo, ou um enfermo, ou um coxo, ou um doente, estiver à sua porta, nunca mande nenhum deles embora vazio. Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram a anjos. Mateus capítulo 25, versículo do 35 ao 40 diz o seguinte: tive fome e não me destes de comer. Então, gente, nesse texto, Jesus está mostrando como muitos cristãos deixam de atender as pessoas e muitas vezes, quando faz isso, estão deixando de atender ao próprio Cristo. Então, nós precisamos ter cuidado com a questão de um necessitado, ou de um pobre, ou de alguém que precisa emprestado. Nós não devemos nos afastar ou até mesmo negar quando nós temos condições de fazer. Isso merece, no entanto, algumas limitações, lógico. Deve ser feito com coerência ou com outros tipos de deveres. Emprestar a todo homem sem valor seria jogar fora a nossa propriedade. Encorajar a preguiça e o crime e arruinar as nossas próprias famílias também não é correto. Nunca é bom dar a uma pessoa que pode trabalhar. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, mostra isso. Então, dar a tais é encorajar a preguiça e sustentar os ociosos às custas dos trabalhadores. Então, quando Jesus ele incentiva a dar, é lógico que ele não está incentivando as pessoas a viver uma vida de ociosidade e querer
pegar, se aproveitar das pessoas. Inclusive um colega meu me contou uma história que eu achei até bastante engraçada e que pode servir de ilustração para nós mostrarmos na nossa sala de aula. Ele conta que um irmão, né, ele ia para a casa do outro irmão e todo dia estava lá pedindo alguma coisa. Irmão, me arrume feijão. E o irmão dava. Irmão, me arrume hoje arroz. O irmão dando. Irmão, me arrume açúcar. E todo dia ele ia pedir alguma coisa. E o irmão começou a perceber que aquele outro irmão estava se aproveitando da situação. E aí ele começou a negar. E o que aconteceu? O irmão que ia todo dia na casa do outro irmão, quando ele percebeu que o irmão negou, ele disse, irmão, que é isso? A Bíblia diz que a gente deve ajudar uns aos outros. E aí o irmão disse, mas também, irmão, o senhor só quer ser o outro? Então é isso que acontece, né? As pessoas muitas vezes se utilizam da Bíblia para querer se aproveitar do outro irmão. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. O terceiro tópico da nossa lição traz como tema buscando a perfeição de Cristo. O número 1 fala sobre uma justiça mais elevada. Que tipo de justiça é essa que Jesus considerou como uma justiça muito mais elevada? Bom, nós podemos ver que o ponto mais elevado da justiça cristã, quando Jesus trata a respeito do relacionamento cristão com os nossos adversários, né? A gente pode ver no versículo 43 da nossa lição. Ele diz o seguinte, que as pessoas viam, né, a questão do aborrecer o inimigo. Aí Jesus mostra algo mais sublime, algo mais glorioso, que os rabinos não conseguiam enxergar. Então Jesus aqui estabelece 4 níveis bem interessantes. Primeiro, letra A, amar os inimigos. Então o ensino antigo era amar o próximo e odiar o inimigo. Mas aí Jesus chega, né, e ensina algo perturbador para eles. Amar os inimigos. Amar já é difícil. Imagine o inimigo, né? E o inimigo é o ladrão que roubou a nossa casa. Amar o inimigo que nos traiu, dando-nos muitas vezes até mesmo um prejuízo financeiro. Amar o sócio que muitas vezes fugiu com a grana. Amar amigos que se tornam inimigo com o tempo muitas vezes. Então, gente, amar quem nos ama é muito fácil. Agora, amar quem nos prejudicou, quem nos fez mal, esse realmente é um desafio para todos nós. Mas aí nós temos a letra B, que é o que Jesus diz, fala bem dos que nos maldizem. Esse é outro grande desafio. Fala bem de quem fala bem de nós é muito fácil. Os pecadores, os publicanos, também faziam a mesma coisa. O difícil é falarmos bem de quem fala mal de nós. Isso só quem experimentou, isso só quem consegue é quem foi transformado por Cristo. A pessoa que não passou por uma transformação espiritual jamais conseguirá fazer algo desse tipo. Outra coisa também que Jesus ensinou, que eu posso chamar de letra C, fazer o bem aos que nos odeiam. Se fizermos o bem apenas a quem nos ama, os publicanos e pecadores também fazem a mesma coisa. Mas nós vivemos numa sociedade da vingança e sabemos que esta sociedade, ou melhor dizendo, na sociedade em que nós vivemos, as pessoas, elas procuram reivindicar aquilo que receberam. Ó, te dei isso e eu também, em momento oportuno, eu vou querer também uma retribuição. É isso que acontece. E se o outro me fez mal, eu preciso também fazer mal a ele. Muitas vezes, nem é pelos atos, mas pelo desejo e pela vontade. Esse é o tipo de sociedade que nós estamos vivendo nos dias atuais, né? Quantos males estão rodando a nossa cabeça, os nossos sentimentos, os nossos afetos, porque são marcas que os outros deixaram em nós, mas não nos desfizemos delas. Pelo contrário, nós muitas vezes a alimentamos, a cultivamos, deixamos elas crescerem em nós e estamos expostos
em nossas emoções, muitas vezes fragilizados, por dentro e por fora, com mágoa, ressentimento, rancores, sentimentos de ódio. Isso vai mexendo por dentro. E no nosso inconsciente e também na nossa consciência, nós muitas vezes estamos soltando sentimentos de vingança. É por isso que nós precisamos fazer a diferença neste mundo que falta amor no coração. A letra E fala sobre orar pelos que nos maltratam. Está no versículo 44 da nossa leitura bíblica em classe. Não é algo fácil orar por aqueles que só me deixam mal, que me perseguem, que tentam denegrir a minha imagem, que lançam sobre mim o seu ódio, a sua falta de amor, a sua falta de respeito. Sofremos quando em alguns momentos nós somos injustiçados e quando muitas vezes nos levantam falsos. Mas não permita ser lançado, ou melhor dizendo, ser laçado pelo rancor, porque nós sabemos que isso só fará mal a todos nós. Ser cristão é não ser escravo da vingança. Ser cristão é ser escravo de Cristo, o único que nos liberta da vingança e nos possibilita a misericórdia. Ser cristão é orar pelos que nos perseguem. O propósito é inculcar em nossa mente que o amor de Deus ele foi derramado em nossos corações. Não escolha pessoas para amar, mas você precisa ser capaz de ignorar as ofensas e amar até mesmo os seus inimigos, contribuindo de todas as formas para que sejam restaurados. Jesus, ele consolida o seu ensino em uma pauta muito importante, mostrando que o Pai Celestial faz com que o sol se levante sobre o mal e sobre o bom, e a chuva também desça sobre o justo e sobre o injusto. E deixa claro que este deve ser o nosso comportamento, se nós realmente queremos ser filho do Pai que está nos céus. O número 2 da nossa lição fala sobre o amor mais perfeito. Esse é o número 2 já do terceiro tópico, né? Interessante que essa temática, o reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu artigo Amor, a marca do verdadeiro cristão, ele diz que o cristão ele é reconhecido pelo amor. Sem amor, a nossa ortodoxia é deficiente. O amor é mais importante do que o conhecimento. A igreja de Corinto, ela é influenciada pela cultura grega, ela dava muito mais importância ao saber do que o amor. E aí Paulo precisou escrever o capítulo 13 de 1 Coríntios para dar um grande ensinamento sobre o amor, né? Mostrando que agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior destes é o amor. Por quê? Porque a fé e a esperança são elementos fundamentais do cristianismo. Sim, sim, lógico. Mas só o amor é transcendente, porque ele vai morar também conosco lá nos céus. Então o amor, ele é o principal de todos os mandamentos. Jesus, ele disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. Então, como eu disse, o amor é o maior mandamento. A maior lição de Jesus e o seu maior testemunho foi o amor. Sua vida foi um verdadeiro amor. O mundo contemporâneo, no entanto, né, ele distorceu por inteiro o sentido da palavra amor, fazendo com que o amor fosse um mero sentimentalismo. Mas o amor cristão vai muito mais além, porque ele ama de forma incondicional, plenamente, mesmo contra, muitas vezes, ataques que nós sofremos e as pessoas se constituem nossos inimigos. Então o cristão, ele é chamado para amar o seu próximo como a si mesmo. Esse amor ele deve ser traduzido em ação, em gestos concretos, que tem como finalidade promover o bem das pessoas. O amor, ele não é algo teórico, mas é algo que? Prático.
é um princípio bíblico, é um mandamento divino que conduz, inclusive, à vida, à alegria, à plenitude e que dá muito mais do que recebe. Porque há muitas pessoas que falam que quando se fala de amor, e ele muitas vezes diz, a igreja não tem amor, porque ele só quer receber. Mas ele não pensa em dar amor. Então nós devemos orar para que Deus nos encha de amor e nos capacite a exercitá-lo, sem dissimulação, para com todos. O número 3 desse terceiro tópico, ele fala, perfeitos como o Pai. É o que diz Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Para nós, humanos, existe uma grande certeza a respeito da perfeição. E esta certeza é que este conceito ele está muito acima de nós. Na verdade, ele se trata de um ideal talvez até inalcançável para qualquer pessoa. Aí então você talvez pergunte, se a perfeição é um ideal inalcançável para os homens, por que Jesus nos disse que nós devemos ser perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus? Na verdade, irmãos, como a perfeição verdadeira é uma característica divina e, portanto, apenas um ser divino pode possuí-la, e sendo Deus o único ser divino, somente Ele tem a perfeição absoluta. No entanto, é importante nós entendermos que Cristo ele deseja que cada um de nós se assemelhe a Ele, reproduzindo as suas características, mesmo dentro das nossas limitações humanas. Ou seja, Deus ele é amor? É. E Ele também é um amor absoluto, mas Ele deseja que nós também amemos, mesmo dentro das nossas limitações. E o mesmo ocorre também com a perfeição. Para Deus, uma pessoa é perfeita não é quando ela é infalível, não. Quando ela se propõe a andar com Ele, quando ela faz de Cristo o mais importante da sua vida. Quando compreendemos tudo o que Cristo fez na cruz e clamamos por um novo coração capaz de amar, quando sente dor pelo sofrimento das pessoas, pelo que causou a Cristo, inclusive, no seu sofrimento na cruz, ali no passado, então isso para Deus, gente, é uma atitude de alguém perfeito. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós nos apaixonamos por Cristo. Então, a gente pode dizer, claro, em alto bom som, ó Senhor Jesus, eu te amo tanto que sem ti a vida não tem sentido. Ajuda-me, por favor, a andar contigo. Então, nesse instante, irmãos, o maravilhoso amor de Deus, ele é derramado em lágrimas de alegria e segura a fraca mão do homem com a sua mão poderosa. E no mesmo instante daquele toque, o passado fica apagado para sempre. Não importa se nós éramos um bêbado, um covarde, um adúltero, mas nós passamos a ocupar agora um lugar especial com Cristo. Então ele nos oferece os seus méritos, a sua vida vitoriosa, o seu caráter perfeito e, ao mesmo tempo, toma sobre si os nossos pecados e sofre a punição que nós merecemos por causa desses pecados. A nossa tragédia, às vezes, consiste em que nós avaliamos a perfeição de acordo com a nossa capacidade de obedecer às normas, com nossa capacidade de viver de acordo com o que a igreja espera de nós, viver de acordo com os regulamentos de um código moral que o ser humano muitas vezes exige, enquanto Deus avalia a nossa perfeição em razão do tipo de relacionamento que nós buscamos ter com Ele, porque sabe que o resultado de uma vida de comunhão com Ele será naturalmente uma vida de obediência aos seus princípios. Então nós esperamos, gente, que esta lição possa ajudar você no crescimento espiritual. E eu gostaria de fazer a conclusão da lição como normalmente eu faço, né? Observando e pedindo para vocês também observarem os objetivos da lição.
O primeiro é avaliar que a vingança não é de natureza do reino, de hipótese nenhuma. O cristão não deve jamais querer se vingar. Em segundo lugar, validar que o amor é a expressão natural do reino. Então o cristão, ele, quando aceita Cristo, ele é ensinado a amar. E por último, a valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Então não importa se você é um ser humano imperfeito, mas procure se aproximar de Cristo, procure amá-lo cada vez mais, que isso é uma busca incessante da perfeição que Deus quer de cada um de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.